Boa noite, pessoal. Acho que estamos ao vivo. Eu vou esperar o pessoal entrar um pouquinho antes de a gente começar a live. Lembrando que hoje a Rio Mais entrevista o pré-candidato Paulo Messina, do MDB, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e o Paulo também solicitar a participação para que a gente consiga, prosseguir com a live. Bom, estão nos acompanhando, então vou falando um pouquinho da Rio Mais enquanto o Paulo não entra. O Paulo Messina, a iniciativa Rio Mais é uma iniciativa apartidária e sem fins lucrativos, que tem como objetivo contribuir para a retomada socioeconômica da cidade do Rio de Janeiro. E a gente acredita que pode fazer isso, de uma principal forma, atraindo dados e evidências para o debate sobre políticas públicas na cidade. A Rio Mais ela surgiu no dia 1º de março de 2020, foi a data em que ela foi efetivamente fundada, no aniversário da cidade, e a gente acredita que a cidade vai funcionar para todos, quando todos, sem exceção, participaram do debate político sobre a cidade. Por esse motivo, a gente começou uma série de entrevistas com os pré-candidatos da cidade do Rio de Janeiro, os pré-candidatos a prefeito, ao executivo da cidade do Rio de Janeiro. No momento que eu vejo que o Messina acabou de entrar aqui na live, vamos ver se ele consegue nos solicitar a participação, e ele já entra e a gente já inicia. Mas a gente convida a todos que estiverem nos acompanhando a seguirem as redes da Rio Mais, acompanharem a nossa iniciativa. A gente está disponível não só no Instagram, mas no Facebook, como @iniciativa Rio Mais, no Twitter como @Somos Rio Mais, e no YouTube como @Iniciativa Rio Mais. O Messina acabou de me enviar uma solicitação. Ele já deve estar aparecendo aí nos próximos minutos. Ela mesmo meu não curtiu. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Você me ouve? Tudo bem? Te ouço. Você me ouve também? Excelente. Eu também te ouço bem. Paulo, eu vinha falando aqui da Rio Mais quando você não entrava, fazendo aquela introduçãozinha básica. Eu vinha dizendo que é uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos, que convidou todos os pré-candidatos a prefeito para o diálogo, para conversar. 7 dos 10 candidatos, incluindo o senhor, nos responderam positivamente. A gente, de antemão, agradece muito a sua presença, agradece muito a oportunidade de poder conversar com você. E, enfim, sem mais delongas, eu acho, se você não tiver nada para falar nesse iniciozinho, eu vou dar espaço para você apresentar posteriormente. Mas antes eu costumo ler o currículo, que a gente faz um pequeno levantamento aqui, e aí você me corrija se eu estiver errado, se eu tiver esquecido de alguma coisa. Primeira correção, então, vou fazer. Não me chama de senhor, não, pelo amor de Deus. Você. Não, força do hábito, então tranquilo. É melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Mas então beleza. Paulo, eu vou prosseguir por aqui então. Tá. Aí o Mais hoje conversa com o pré-candidato Paulo Messina, do MDB. Ele é graduado em matemática, é professor, e durante sua vida política passou por 5 partidos, incluindo o atual, que é o MDB. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 2008, 2012 e 2016. Foi líder do governo na Câmara Municipal e secretário da Casa Civil entre 2018 e 2019. Até que em 2019 rompe com o atual grupo que está na prefeitura, e deixa o governo para prosseguir para sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio. Eu esqueci de algo, Paulo, você complementaria com mais alguma coisa? Fica à vontade para você apresentar para o pessoal. Eu não só graduado em matemática, eu tenho a licenciatura, sou professor também, e tenho pós-graduação, e tenho especialização na área de educação também, na educação matemática. Mas assim, isso é detalhe. E eu não rompi com a prefeitura para vir candidato. Depois a gente vai. Eu imagino que nas perguntas na frente ao longo vai falar desse fica melhor rompimento. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Não, beleza. Esse microfone está. Eu estou te ouvindo bem. Tá. Você me ouve bem também? Normal, tranquilo. Mas o seu é mais tecnológico, né? O meu é mais. Não, pois é. A gente teve que comprar um material bom aí para as lives correrem tudo certo. Claro. Então, só explicando para o pessoal que nos acompanha, assim como a gente fez com todas as entrevistas com os demais pré-candidatos, essa entrevista ela é dividida em 4 grandes blocos. No primeiro bloco é de perguntas realizadas a todos os candidatos. A gente fez perguntas que foram feitas a todos e serão feitas a todos os pré-candidatos que nós entrevistarmos. A gente tem o segundo bloco com perguntas especificamente pensadas para o Paulo, para a trajetória dele, e enfim, que ele vai poder até explicar melhor ao longo das respostas. E um terceiro bloco final de perguntas do público, que são perguntas mais rápidas, de uma resposta um pouco mais pronta, mas igualmente importantes aí para a gente conhecer
mais um dos pré-candidatos da nossa cidade. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta por aqui, Paulo. No Brasil é muito comum a gente escutar que os políticos têm que escolher entre ter governabilidade e ter uma equipe técnica no governo, né? Você concorda que existe essa escolha? E se sim, como é que você pretende gerenciar isso no eventual governo de prefeito do Rio? Então, essa escolha, né, como se fosse uma coisa ou outra, não existe na cidade do Rio de Janeiro, isso não é verdade, né? Isso aí, eu vou te dar um exemplo, e aí eu não vou falar só na teoria, não, vou falar na prática também, né? Porque eu não fui, além desses 12 anos de vida pública, eu tive 1 ano de liderança de governo, né? E nenhum momento para montar essa base de governo foi necessário o tomar lá da cá de cargo, né? Porque o que acontece? Eu não sei te dizer, aí não vou especular com relação a Alerj, com relação ao Congresso Nacional, mas eu vou te falar da Câmara Municipal. Os vereadores, eles vivem muito próximos é a linha de frente, vamos dizer assim, a política que tem mais próxima do cidadão, né? E o cidadão, quando ele elege um vereador, ele elege o cara com uma visão muito mais distrital, né? Tanto é que 80% da Câmara é daqueles vereadores que cuidam de cobrar da prefeitura o asfalto, a iluminação, a poda de árvore, a pracinha que está com problema, o médico que está faltando na clínica da família. Então, é o cara com visão muito mais local e é o que o morador da cidade exige do vereador, que ele olhe, que ele cobre a prefeitura, etc. e tal. Então, assim, você consegue montar uma base na Câmara só com o atendimento das demandas que o vereador leva. Porque, assim, o que o vereador quer é prestígio com a prefeitura para resolver os problemas do eleitor dele, que também é o contribuinte da prefeitura, que também é o cidadão carioca. Então, assim, ao você atender o vereador não inventa. Quando o vereador chega para você e fala assim, porra, eu preciso de um sinal de trânsito no endereço tal, ou eu preciso de coisas, de um quebra-mola em frente à escola, ou eu preciso de um asfalto da rua que está arrebentada, o vereador não tirou aquilo da cabeça dele. Na verdade, a parte da população local do bairro dele, que é eleitor dele, está cobrando ele. Isso porque a população sente que precisa daquele serviço. Então, não é um toma lá da cá fisiológico da prefeitura. Não, eu vejo um agente público que está levando a demanda para a prefeitura para atender. Isso não atrapalha em nada, pelo contrário, ajuda o funcionamento da prefeitura. Então, assim, pelo menos no poder público, não sei opinar em relação à Alerj, em relação às Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Em relação à Câmara Municipal, com absolutíssima certeza, você apenas prestando serviço público de qualidade para o vereador que 90% da Câmara é distrital, você consegue, de fato, manter a sua base do governo bem. E você dialoga mesmo com a oposição. Você tem que ter só o seu diálogo aberto, democrático. E assim, eu não estou falando a teoria, não, tá? Em 2017, eu fui líder de governo de um prefeito que elegeu 3 vereadores. Quer dizer, tinha 48 caras que não eram da base dele. E nós montamos uma base de governo que aprovou tudo que o executivo queria. Claro, negociando talvez uma emenda, uma correção de texto aqui ou ali, mas todas as pautas do Executivo foram aprovadas sem troca de secretaria, sem ter que dar empresa pública, nomeação no coração da máquina para ninguém. Então, assim, que é um problema que acontece em 2019 e aí do meu rompimento, mas acredito que a gente vai falar isso lá na frente. Então, resumindo assim, não na teoria e não na prática. Não é necessário fazer essa troca de tomar lá da cá para a Câmara funcionar de jeito nenhum. É serviço público e isso funciona. Funciona mesmo, já funcionou. E vai funcionar de novo. Beleza, Paulo. Eu vou prosseguir para a nossa segunda pergunta, então. Uhum. Historicamente, no Brasil, a gente percebe que boa parte das políticas públicas elas não são pensadas considerando as nossas desigualdades raciais, de gênero e até considerando as desigualdades em relação à população LGBTQ+, né? E essa desconsideração acaba fazendo com que essas políticas públicas não cheguem a todos, né? Então, que é o grande objetivo de uma política pública, que é atender a todos, sem distinção, mas essa desconsideração acaba atrapalhando um pouco isso. Como você enxerga essas desigualdades enquanto candidato à prefeitura? Você pretende abordar elas de alguma forma no seu governo? Então, hoje você tem, não é só público, não é só a dificuldade de gênero ou LGBT, não, você tem uma série de pessoas que são excluídas, e não é só, assim, o termo minoria também é ruim, porque, por exemplo, negros não são minoria, mulheres não são minoria, pelo contrário, são maioria, né?
E aí você vem, a gente está com um grupo muito bom, inclusive, discutindo nosso plano de governo, vendo muito, não só esse público, mas ampliando, inclusive, para refugiados, para pessoas com deficiência, por aí vai. Então, tem muitas dessas pessoas que não têm esse olhar público, como você mesmo colocou, que a gente está olhando, né? E assim, existem dois grandes pontos para você considerar, né? Deixa eu estabelecer uma premissa que eu acho importante, viu, Lucas? Que é o seguinte: qual é a diferença de você tratar com igualdade e com equidade, né? E assim, pode parecer a mesma coisa, mas não é, né? Existe uma diferença muito grande que se você vai trabalhar. Vamos lá, vou usar o exemplo do racismo, tá? O que é o mais clássico, talvez, deles todos, de você virar do cara dizer para você, não, mas eu não sou racista e basta eu não ser racista, ponto final, né? Eu não ter o preconceito, não sou preconceituoso e pronto, está resolvido. Não é a verdade. Deixa eu te explicar de uma forma didática. Imagina que você recebeu uma conta corrente negativa, com dívida, né? Você pode virar para o banco e dizer assim, banco, eu tenho dívida, mas fica tranquilo que eu não vou mais aumentar a dívida, mas tua conta está negativa. Não basta você dizer que você não vai aumentar a sua dívida, você tem que resolver aquela dívida, você tem que zerar aquela dívida, você tem que trabalhar para ela zerar. Então, a diferença do princípio da igualdade e da equidade é essa. Uma coisa é você dizer, não, eu vou tratar todos iguais. Então, o teu saldo é negativo, você não vai piorar ele. Outra coisa é você, não, esse saldo está desigual, então eu vou tratar desigualmente isso, ou seja, eu vou depositar dinheiro para que esse saldo volte a zero. Desculpe fazer uma analogia tão esdrúxula dessa, mas talvez para a pessoa entender exatamente a diferença entre simplesmente dizer, não, eu não sou racista, e entender que a gente tem uma dívida, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Talvez de todas as 5.500 cidades do país, a cidade do Rio de Janeiro é a que tem a maior dívida com a população negra no país, talvez dos maiores do mundo. Aqui desembarcaram 1 milhão de negros para serem escravizados, torturados, tudo isso, fora o cemitério que a gente tem na cidade, as pessoas que chegavam mortas e eram desovadas ali. Então, assim, Rio de Janeiro tem, talvez de todas as cidades do Brasil e do mundo, o maior histórico de atrocidades que por aqui passaram. Então, assim, nós temos uma dívida. Não adianta você bastar dizer que a cidade, olha, nós vamos entrar no governo e tratar isso de uma forma sem racismo. Não, a gente precisa compreender, reconhecer essa dívida, não só da sociedade, mas da cidade do Rio de Janeiro e saber o que a gente vai fazer para trabalhar. Então, assim, estabelecida essa premissa, vamos para o ponto específico. Vamos para a resposta, e não só para a população negra, mas todas as populações, pessoas com deficiência, negros, mulheres, LGBTs, enfim, todas as populações, refugiados, que aqui no Rio de Janeiro já tem muitos, inclusive, também, pessoas que não é minoria, que são excluídos por algum motivo, né? A primeira coisa que você pode fazer é entender as deficiências que você tem hoje de política pública. E agora vamos dar um exemplo de mulheres, Lucas. Você sabia que aqui no Rio de Janeiro você tem apenas três centrais para atendimento de violência de mulheres? Aí você imagina o seguinte, vamos considerar uma coisa. A maior parte das mulheres que sofrem violência são de homens possessivos, ciumentos, violentos. Olha, os 3 abrigos, a mulher demora até 6 horas para conseguir um atendimento. Como é que essa mulher vai se desvencilhar desse homem? Vai sair, olha, por exemplo, os abrigos ficam em Realengo, Madureira e centro da cidade. Aí vamos dizer que a mulher mora na Pavuna. Porra, a mulher vai sumir do radar do cara, que já é doente, 6 horas para se deslocar até Madureira, e depois vai ter que voltar para registrar denúncia ou pedir socorro contra o cara e voltar para Pavuna. Como que isso vai acontecer? Não acontece. Então, assim, a gente precisa conhecer o problema para propor solução. É inviável cada público, você tem que aumentar a rede de atendimento, né? Então, é claro que a gente tem que criar centro de atendimento à mulher. Esses 3 são ridículos, você tem que aumentar essa quantidade, em que pese a boa vontade dos servidores que estão lá, mas é ridículo a cidade do Rio de Janeiro ter só 3. É a mesma coisa, é muita política que o Rio de Janeiro tem só para dizer que tem, e que não funciona. Então, a gente tem que multiplicar isso. Pessoa com deficiência, você sabia que o Rio de Janeiro só tem um centro integrado de atendimento à pessoa com deficiência? Só um, no centro da cidade. Também é para dizer que tem. Você sabia que os centros, os RPDs, que são os centros de reabilitação,
já tem 3, dos 7 tem 3 que estão fechados porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar. Então, o que você precisa é simplesmente aumentar essa gama de atendimento das populações que são excluídas, não minorias, são excluídas. Com relação à população LGBT, negros, etc., já existem várias leis para concursos públicos e você pode avançar nessa questão em relação às empresas que prestam serviço à prefeitura. A prefeitura despeja bilhões de reais por ano na economia contratando empresas que são terceirizadas, fornecedoras do município. OS, de empresas que prestam serviço de recepção, de limpeza, de merenda, de tudo que você possa imaginar, a prefeitura contrata terceirizado. Bilhões. A prefeitura tem que fazer as mesmas exigências, e aí é parte da dívida, né? A prefeitura tem que fazer as mesmas exigências que ela adota para concurso público, também para as empresas que prestam serviço para a prefeitura, né? E, claro, promover a melhor educação para todo mundo, trabalhar o que é acesso à educação pública de qualidade, laica, essa história toda que a gente, se for entrar na educação, que é o assunto preferido, a gente vai falar. Mas, enfim, entender o problema hoje, como a rede da prefeitura, entender a premissa que eu disse lá atrás, e entender que as estruturas da prefeitura são muito deficientes. A estrutura da prefeitura é basicamente para dizer que tem, e no final das contas não funciona, né? Para quem tem que funcionar, e botar elas para funcionar. Excelente, Paulo. Inclusive, aproveita, né, esse parênteses que você trouxe dados importantes sobre expressão sobre violência sobre a mulher. A gente tem um texto da Rio Mais, da Maria Joaquim e da Renata Ávila, que aborda bastante também essas questões, né, sobre uma ótica até um pouco mais ampla, mas também recomendo a leitura aí para quem estiver nos acompanhando. Mas obrigado pela resposta, Paulo. Bom, prosseguindo para a terceira pergunta do bloco de perguntas que foram feitas a todos os candidatos, né? Num dos textos da Rio Mais, a ex-secretária da Fazenda e ex-presidente do IPP, né, do Instituto Pereira Passos, Eduarda Larroque, ela disse o seguinte: uma grande deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro é a falta de informação qualificada, dado seu valor para o desenvolvimento sustentável de uma cidade. A gente sabe que a Prefeitura tem um centro, né, de excelência, né, de alto gabarito, que é o Instituto Pereira Passos, mas atualmente ele é presidido por alguém que nunca trabalhou nessa área, né, ou pelo menos não tem nenhuma experiência na área de políticas públicas no seu currículo. E aí a gente pergunta para você, como você pretende usar o IPP, né, o Instituto Pereira Passos, na sua gestão, e mais do que isso até, como você pretende usar dados e evidências para fazer com que a sua gestão funcione no Rio de Janeiro? Então, o IPP, ele é o nosso IBGE. Assim, para o público que está em casa e não conhece o IPP é como se fosse o nosso IBGE municipal, né? Ele tem todos os dados do município que você possa imaginar: censo de população, censo de índice de desenvolvimento humano, e a gente tem no IPP um índice que foi criado no próprio IPP que chama de Desenvolvimento Social, IDS. Tudo que você possa imaginar de informação para gestão e gerir, né? Você conseguir administrar, você só consegue fazer isso com informação. Então, assim, a crítica que ela faz, e muito corretamente faz, é que as secretarias elas criam as políticas públicas da cabeça delas, às vezes muitas delas vindas de gestores políticos, e não usam dados de técnicos da prefeitura para fazer, para nortear essas políticas públicas. São políticas públicas que não têm necessariamente o interesse de atender o cidadão, mas de interesse de atender eleitorado. Resumindo, é isso. Então, vou te dar um exemplo. No momento em que... E aí não tem como não dar um exemplo citando o governo atual, né? Para quem eu de fato rompi para fazer oposição por esses motivos. No momento em que a prefeitura decide não atender uma obra de saneamento básico que tem numa área de IDS baixo para atender campo de futebol, porque o vereador está indicando naquele lugar que os times de futebol vão votar tanto no vereador quanto no prefeito, isso não é política pública, né? E aí não se usa o IPP para nada nesse cenário. O IPP virou, de fato, um cabide de emprego, né? Virou na verdade, nesse caso especificamente dessa pessoa, que eu até respeito, um cara legal, mas tipo assim, virou um prêmio de consolação. Olha, esse cara acompanha o Crivella no Senado desde 2000 e sei lá, e pedrinha, antes do Crivella ser prefeito. E aí ele foi para uma secretaria, depois teve que demitir ele para dar para um outro cargo político, e esse cara, para não ser demitido, não toma um prêmio de consolação, vai para o IPP. E aí tiraram o Mauro Osório, era um cara bom que estava lá. Mauro Osório
que era o presidente anterior do IPP, era um cara bom, que, enfim. O IPP o IPP no meu governo, ele vai ser o que ele sempre foi, né? O IBGE é carioca. É o banco de dados, junto com o arquivo da cidade, em áreas diferentes, mas complementares, que detém a informação do que é o coração do Rio de Janeiro. E todas as políticas públicas têm que ser desenvolvidas em cima da informação. Então é isso, não tem outra resposta a não ser essa. O IPP é um órgão técnico, não é nunca para ter nomeação política, jamais. Isso é um crime, mas é assim como o IPP, a Sete Rio, Multirio, Conlurb, são empresas, na verdade o IPP não é empresa pública, é indireta, mas não é empresa pública. E aí você tem uma série de políticas públicas que ficam prejudicadas por conta dessas nomeações que são meramente políticas e não técnicas, entendeu? Ótimo, Paulo. Então, eu vou passar, né, aqui para o próximo bloco de perguntas específicas dos candidatos. A gente lembra que a gente evita comentar as respostas de todos os candidatos ser feitos com todos por uma questão de isonomia. Não, mas se você né? quiser... Então, por isso que não existe essa tréplica. Não, só para não parecer muito seco da minha parte, de ficar seguindo uma pergunta atrás da outra. Entendi. A gente tenta, assim, não comentar para tentar deixar ao máximo, né, as condições ali mais isonômicas possível. Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa, Lucas. Não tem saia justa nenhuma comigo. Se você quiser... Não, com certeza. Se você quiser rebater ou debater ou fazer, cara... Não, de forma alguma. Fica tranquilo, porque tipo, não tem saia justa mesmo comigo, tá? Fica tranquilo. Não, claro. A gente só faz esse contraponto, porque muita gente tem nos perguntado, nossa, vocês às vezes nem comentam, né? Vocês vão indo direto uma pergunta atrás da outra, mas é por essa questão mesmo de tentar ser o mais isonômico possível. Agora está partindo das perguntas específicas, né, que a gente pensou para você, Paulo. O senhor deixou o cargo de secretário da Casa Civil do município após afirmar que discordava de certas medidas, né, que estavam sendo tomadas pela prefeitura e que poderiam levar a uma nova crise fiscal no Rio. Alguns economistas, né, apontam que, em virtude dessa crise econômica, principalmente para ela ter sido agravada pela questão do Covid, né, em algum momento será preciso cortar gastos. Né? E uma das propostas que mais se discute, né, muito pelos mecanismos aprovados na Emenda Constitucional 103 de 2019, né, a tida reforma da Previdência, é que uma das maneiras de cortar gastos pode ser uma reforma da Previdência no município, de fato. Para você, quais são as propostas do senhor para aumentar a receita no município? Você acha como é possível reduzir esses gastos? E você acha que a reforma da Previdência é um caminho para reduzir esses gastos, para conseguir equilibrar o lado fiscal no Rio de Janeiro? Não, eu acho que a gente já passou. A Previdência do Rio de Janeiro ela é diferente do INSS, é diferente de muitas outras previdências. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma contribuição de 11% do servidor e 22% do patronal, quer dizer, da própria prefeitura, quer dizer, 33% do salário dos ativos já é uma contribuição da prefeitura. Você tem uma mini reforma, vou colocar entre aspas, uma mini reforma que foi feita em 2018, se não me falha a memória, da prefeitura, que foi, na verdade, uma adequação à Emenda Constitucional 41 lá de 2003, cara. Mas que foi feita agora, 15 anos depois. Isso gerou uma receita de 300 milhões por ano a mais na prefeitura e tal. Eu não faria e não farei, né, essa reforma relacionada à mudança do nível federal, mas a Previdência Municipal tem várias coisas para mudar. Né? Ela tem que voltar a permitir carta de crédito, porque assim, a PreviRio, ela tinha, e aí não só o Funprev, né? Vamos para a PreviRio, que é o Instituto de Previdência em si, ele tinha uma série de receitas que no governo Eduardo acabou. No governo César tinha, mas no governo Eduardo acabou. Por exemplo, carta de crédito. A carta de crédito era um importante, porque você, mas a carta de crédito dava como se fosse um consórcio, vamos colocar assim, entre aspas, dava uma carta para o cara poder comprar um apartamento, mas não dava. O cara pagava parcela, então é como se você... Era como se fosse uma aplicação daquele fundo, né, o dinheiro que fica no Funprev, é como se você aplicasse naquilo num juros maior do que você ganha do banco, porque o servidor está pagando aquilo lá. E aquele dinheiro girando, você tem um percentual de administração que você remunera o PreviRio. Né? Enfim, tem uma série... O consignado, por exemplo, dos servidores. Por que o empréstimo consignado dos servidores está na mão de banco, está na mão de terceiros, de empresas que fazem e que ganham dinheiro percentual em cima disso? É receita que pode ir para o PreviRio. Entende? Então, existem uma série de receitas
que o Instituto de Previdência pode gerar, que não tem que taxar mais. Você não, é uma lógica estúpida você dizer que não, eu vou aumentar a receita da Previdência, porque é muito fácil fazer isso, é muito primário. Você dizer, eu vou aumentar a lógica aumentando a taxação de 11 para 14. Tá, mas, cara, você não teve trabalho de pensar quais são as receitas novas que, de fato, você pode criar sem ter que arrancar do bolso do próprio servidor. E já está ótimo esse valor de 11%. Já tá, a prefeitura paga, só para você saber, além dos 11% que recebe do servidor, 22%, e ainda tem uma contribuição suplementar da prefeitura de 35%. Olha que absurdo. Principalmente nas áreas de saúde e educação, apesar de ter teto, mas isso dá mais de 1 bilhão e porrada por ano que a prefeitura paga. Então, assim, esquece taxação. Agora a questão é trabalhar que receitas que a prefeitura pode voltar a executar para recompor aquele fundo. O problema é que hoje o fundo está zerado, desde a época do Eduardo. Eduardo recebe o fundo com 2 bilhões e 200 do César Maia, 2 bi 200 César Maia entrega para o Crivella com 90 milhões, ou seja, praticamente zerado. E aí você não tem dinheiro de fato para emprestar, para gerir, para nada. Então você tem que trabalhar um programa de capitalização, e aí dá para fazer isso fácil, porque a prefeitura tem muito ativo, tem muito terreno na cidade inteira, tem centenas de terrenos na cidade inteira, ela pode passar esses terrenos para o Rio, vender e capitalizar. E dali você começa a girar isso, porque dinheiro gera dinheiro. Né? Isso se você souber trabalhar direito ele, se você souber investir, emprestar, abrir de novo, você beneficia, claro, o servidor, mas ao mesmo tempo você está gerando dinheiro para o próprio fundo. Né? Assim, mas e para a cidade? Isso em relação à Previdência. Tá? Agora, em relação à cidade, como é que você gera receita? Nós já fizemos isso. Se você pegar a receita da cidade em 2017, quando o Crivella coloca o Crivella ganha a eleição, coloca um secretariado completamente verde na prefeitura. Para não dizer que era todo verde, o único cara que ele nomeou que tinha tido experiência pretérita em ordenar despesa, em ter sido secretário, foi o Índio da Costa. Fora isso, você tinha quase todos os outros secretários nunca tinham botado a mão numa caneta. Então, assim, o que acontece ali? E aí, além desse problema, o Crivella, para piorar, ainda demite todo o corpo técnico da prefeitura. Todos os caras da prefeitura, que são a memória da máquina da prefeitura, que sabiam fazer as coisas, foram demitidos. Então você coloca um monte de cabeça de gente verde ali e o corpo você mata. E aí o 2017 foi aquela tragédia, a receita do município orçamentária desabou para 23 bi e a cidade terminou o ano com mais de 1 bilhão e 400 de déficit em 2017. Em 2018 eu aceito o convite para ir para a Casa Civil para coordenar principalmente a recuperação econômica do município. O que a gente faz, cara? Nada mais do que recompor a estrutura das secretarias. Porque alavancar a receita, hoje, é essencialmente você alavancar as receitas das secretarias. Você tem a receita da prefeitura, que é o coração da prefeitura, que é ISS, IPTU, ITBI, IPVA, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios. É a receita que a gente chama de fonte 100, da prefeitura. E você tem as receitas vinculadas da prefeitura. Né? E aí, por exemplo, o cara que está da Secretaria de Urbanismo, que tem que trabalhar para liberar dezenas, centenas de laudos por mês, porque a cidade inteira pedindo para fazer reforma, ampliação do imóvel, construção de imóvel novo, tudo que se faz aqui, se manda um croquis com um projeto e tal, e isso tem que pagar uma taxa, e os engenheiros têm que avaliar, isso é uma fonte vinculada, urbanismo. Secretaria de Saúde, você vai para um hospital, você ocupa um leito, ocupou o leito, teve o médico, teve material cirúrgico, teve o tempo que você ficou lá, teve remédio. Tudo isso você tem um setor de regulação da saúde que pede reembolso para o SUS. Então você tem receita SUS. Você faz um trabalho com as equipes de saúde da família para deixá-las completas. Você tem reembolso também do SUS para equipes da atenção primária. Você faz um trabalho de inclusão, de melhoria da inclusão, você recebe uma segunda matrícula do Fundeb para a educação. Você trabalha com reboque, o cara estacionou errado, você vai lá, receita para 7 Rio, para a Secretaria de Transporte. Você marcou em cima de empresa que está sonegando imposto, que é o pessoal da tributação da prefeitura, você gerou receita. Então, assim, todas as secretarias, praticamente todas as secretarias e empresas públicas e autarquias e fundações, praticamente todas têm como gerar receita. Então, não é só aumentando imposto, não é só... colocando as pastas e os técnicos para trabalharem. Né? E aí, para te dar um dado específico, eu gosto de falar a teoria, mas falar a prática. Em 2018, isso foi o trabalho que eu fui fazer lá. Em 2018, nós remontamos essa estrutura que foi desmontada em 2017. A prefeitura foi de 23 bi
para quase 27 em 2018, com essas mudanças que eu fiz. Foram quase 4 bi a mais de um ano para o outro, que não foi de recuperação econômica, né? Se você achar de 70 bi para 74, você ainda pensa que foi recuperação. Não, de 23 para 27 não é recuperação econômica, é cobrando as pastas para gerar receita. Então, para resumir, para finalizar, em relação à PreviRio, não, reforma não, a gente tem que trabalhar para a Previdência voltar a gerar suas próprias receitas. Em relação ao município, cobrar meta das pastas e criar estrutura para as pastas gerarem sua própria receita, enquanto a cidade vai se recuperando da recuperação econômica que a gente vai precisar no ano de 2021. Não vai ser um ano de grandes esbanjar dinheiro, a prefeitura não vai ter dinheiro para nada, não vai nadar em dinheiro, mas é o ano da prefeitura gerar projetos, pegar programas federais, pegar emendas parlamentares de Congresso Nacional e ir se levantando novamente enquanto cidade. Não tem mistério em relação a isso, e isso é uma coisa que a gente já fez em 2018 e vai fazer de novo em 2021. Beleza, Paulo. Muito obrigado pela resposta. Eu vou passar então aqui para a próxima, né? A segunda resposta do nosso bloco de perguntas especificamente pensadas para você. Em uma entrevista recente ao jornal DIL, o senhor disse o seguinte: os dois grandes medos da população nesse momento são se vão ter saúde e se vão ter emprego. Organizar a saúde é o primeiro passo. O segundo é melhorar a assistência social, que é fundamental para a população poder voltar a ter condições de comprar. À luz dessa declaração, né, a pergunta é a seguinte: quais seriam suas propostas concretas para organizar a saúde e melhorar a assistência social? Né, qual é o maior desafio, na sua opinião, né, para a implementação de políticas públicas que funcionem nessas áreas após um contexto tão desafiador aí de pandemia, né, de Covid? Exatamente. Então, a solução da saúde, ela pode parecer absurda, absurdamente difícil, só que ela é absurdamente fácil, né? A prefeitura, mais da metade do dinheiro da prefeitura, ela recebe de governo federal. E assim, a equipe de saúde, só que você tem que ter cuidado na hora que você trabalha a política pública, até para você poder até para essa receita entrar. Então, vou te dar um exemplo específico da saúde. Você tem uma equipe de saúde, quando você cria uma equipe de saúde da família, você coloca um médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 4 agentes de saúde, comunitários de saúde, no mínimo, pode chegar a 6, cada um atendendo até 750 pessoas. Aí você pode ou não colocar saúde bucal, que aí você bota dentista, o técnico de saúde bucal para lá. Se você tiver com 3 acessos em vez de 4, mas todos os outros, todas as outras coisas que você tiver lá, médico, enfermeiro, se você tiver 3, você está fora da resolução do SUS, você já não recebe reembolso do SUS para aquela equipe só da família. Se o médico, por algum motivo, não é um médico de 40 horas, é um médico de 30 horas, mas todo o resto da estrutura está completa, você também não recebe reembolso do SUS. Então, assim, você precisa otimizar. Isso era um projeto que a gente tinha feito para o Crivella em 2018 e ele não implementou esse projeto. Pelo contrário, ele fez cancelamentos lineares de OS, ou seja, ele rescindiu com a Viva Rio, por exemplo, demitiu 5 mil e porrada de pessoas, indiretamente demitiu, porque ao rescindir com a OS, com a Viva Rio, a Iabas também, que ele falou, em que pese ter que rescindir mesmo, principalmente com Iabas, mas você não pode fazer essa troca sem você ter um outro contrato feito, Eles primeiro rescindiram, depois foram ver, que geraram um rombo, buraco de profissionais, demitiram 5 mil e porrada entre médicos, enfermeiros, etc., para depois se preocupar com o que vai fazer para substituir. E aí, quando você demite todo mundo, você está perdendo a despesa, mas você está perdendo a receita do SUS também, daquele pessoal, né? Em que pese a receita ser menor do que a tua despesa, mas é uma receita que você está perdendo ali do SUS, né? Então, assim, você não precisa demitir pessoal, você precisa, assim, otimizar as equipes que são improdutivas, ok? E é uma minoria, são 100 equipes, 100 e poucas equipes só, no total de 1.200 e pouco. Mas você completar essas equipes, por mais que você ache absurdo, vamos botar tá faltando um ACS aqui que ganha 1.000 e poucos reais. Você está achando que está aumentando o custo, mas você vai receber de volta esse dinheiro do SUS. O SUS paga 15 mil reais por mês por equipe. Então, às vezes, olha que estupidez, às vezes está faltando um ACS ou 2 numa equipe, um ACS de 1.000 e poucos reais numa equipe, você receber 15. Uma equipe por mês. E a prefeitura com a equipe incompleta. E assim, outra coisa que falta na saúde, então, organizar a atenção primária a gente precisa fazer, e a gente precisa remanejar recurso para a atenção secundária, que no Rio de Janeiro não existe praticamente, né? Ou a pessoa vai para uma clínica da família, ou a pessoa vai direto para a UPA e hospital, que já é média e alta complexidade.
você não tem o do meio, você não tem uma pessoa que tem um problema de glaucoma, você não tem uma clínica de especialidade de oftalmologia, por exemplo, para aquela pessoa acompanhar aquilo ali, né? Então, às vezes vai na clínica da família, o cara vai dizer, não, mas isso aqui não dá para você fazer, não, vai para a UPA. Aí, então, pesou na média e alta complexidade. Aí chega na média e alta complexidade, você vai fazer procedimentos lá que não cabem também no reembolso do SUS. Porque média e alta complexidade, que é a nossa fonte 181 aqui, ela já é para intervenções maiores, né? Até pequenas ou grandes cirurgias. E tudo já não vai pegar em reembolso de tratamento que você poderia ter na atenção secundária. Então, é uma estupidez organizacional isso, né? Então, a gente precisa organizar cada atendimento na sua esfera, justamente para você poder ter reembolso de cada fonte. O SUS tem 6 fontes de reembolso municipais. 6. Só que se você coloca atendimentos em áreas diferentes, na regulação, você não recebe dinheiro. E aí pesa mais no teu dinheiro, você consegue fazer menos por ano. E aí chega no final do ano, como a gente viu o Crivella no final do ano de 2019, sem conseguir dinheiro para pagar todo mundo, porque foi muito desembolso do próprio dinheiro do Tesouro e menos do SUS, do que teve em 2018, por exemplo. Então, organizar a estrutura de acordo com os programas federais. É isso, é tão simples quanto isso. De novo, eu vou dar o exemplo da teoria e vou falar da prática. Nós fizemos isso em 2018. Em 2017, o Crivella tinha recebido 800 milhões de SUS. Em 2018, foi 1 bilhão e 100, quase 300 milhões de reais a mais. Só com algumas organizações que a gente conseguiu fazer em 2018. Então, dá para fazer. O ano de 2018, foi a primeira vez que a gente conseguiu fechar com superávit primário no governo Crivella, por causa de várias mudanças como essa. Bom, em relação à assistência social, e aí não é assistência, né, desenvolvimento, até para a pessoa ficar livre da dependência da assistência, né, do desenvolvimento, e ele tem que funcionar numa pegada junto com a iniciativa de trabalho e emprego, né? Porque o grande problema que a gente vai ter é a perda de renda da população, né? Você teve muita gente desempregada e você tem, por exemplo, comunidades, o povo de comunidade perdeu mais de 50% a sua renda, né? Isso já é levantamento feito, já comprovado disso, mais de 50% da sua renda. E aí, quando a população perde renda, claro que a população sofre. Só que, além da população sofrer, a população para de comprar. Quando a população para de comprar, seja um serviço, seja um produto, a empresa vende menos, as empresas vendem menos. As empresas vendem menos, as empresas faturam menos, pagam menos imposto à prefeitura. Como elas lucram menos, vão fazer o quê? Demitir mais. Aí é mais gente demitida, é mais gente sem renda, é mais gente sem comprar, é menos receita para a empresa, é menos receita de imposto, e vamos de novo, vira um ciclo vicioso, um ciclo do mal, e vamos todos nós ladeira abaixo. Como é que quebra esse ciclo? Distribuindo renda à população. E aí distribuir renda não é só cartão família carioca, estamos aqui, galera. Até porque o governo Bolsonaro está fazendo distribuição de renda também por cartão Bolsa Família, etc. e tal. E esses cartões também da Caixa Econômica Federal que a gente está vendo. A questão não é essa. Não existe, Lucas, política de distribuição de renda mais eficaz do que emprego. Essa é a melhor forma de se distribuir renda. E como que a gente, para encerrar, essa resposta é longa já, desculpa, mas como que você distribui renda? Como que você gera emprego numa cidade em crise, como o Rio de Janeiro está artificialmente por conta de Crivella, mas estará agora em 2021 por conta do pós-pandemia. A cidade tem 3 bilhões de reais de obra parada, que foram paradas quando o sucessor que o Eduardo tentou emplacar, que era o Pedro Paulo, perdeu a eleição. Quando o Pedro perdeu a eleição, o Eduardo para, ainda no segundo turno, 3 bilhões de reais de obras. Isso gerou uma perda de pelo menos 20 mil empregos na cidade, porque nenhum setor gera emprego com mais rapidez e com mais eficiência do que a construção civil, né? E aí, política habitacional, construção civil, infraestrutura, saneamento, quer dizer, qualquer serviço de construção civil, ele gera emprego muito rápido e de forma muito eficaz. E essas obras foram paradas, mas são obras que estavam financiadas, seja pelo BNDES, seja pela Caixa Econômica. Foram paradas para economizar contrapartida da prefeitura. E no final do governo Duarte, ele estava precisando fechar as contas. O Crivella assume e decide que não vai retomar essas obras, até para não botar coisas da política, não botar azeitona na empada do outro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, ao não retomar essas obras, e ele começa a colocar dinheiro em obrinha de campo de futebol, pracinha, etc., tal, que é o que ele quer inaugurar como marca dele,
essas obras paradas seguem paradas, você tem esqueleto de escola de escola da manhã, de clínica. Então, assim, um é consequência do outro. O Eduardo parou, o Crivella não continuou. E essas obras são pagas todos os meses sob a forma de empréstimo ao BNDES e à Caixa Econômica. Então, a gente retomar 3 bilhões de obra custa para nós 300 milhões de reais ou cerca disso. Por quê? Porque você só paga a contrapartida. É como se fosse a entrada de um financiamento. Você só paga uma parte, o resto já está financiado. Então, dá para retomar essas obras e criar pelo menos 20 mil postos de emprego no primeiro ano de prefeitura. E aí você começa de novo a distribuir renda. E aí aquele ciclo do mal, ele reverte, porque as pessoas começam a ter renda, começam a consumir, as pessoas, as empresas vão ter que contratar para atender mais demanda, e mais pessoas vão ter emprego, mais pessoas vão ter renda, e aí gera mais emprego, mais consumo, mais imposto para a prefeitura, mais serviço público e por aí vai. É tão simples como isso. Beleza, obrigado, Paulo. Eu vou partir então agora para as perguntas do público, né, que são perguntas um pouco mais rápidas, mais simples. Mas antes disso, eu queria pedir para todo mundo que está nos acompanhando, que siga Rio Mais, né, que ainda não nos conhece, não acompanha nosso trabalho. Nós somos uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos, que quer contribuir para a retomada socioeconômica do Rio através de políticas baseadas em dados, políticas públicas baseadas em dados e evidências científicas. A gente quer municiar o governo que foi eleito, e quando eu falo governo, eu falo prefeito, os vereadores eleitos, independente de quem sejam, a gente quer municiá-los com políticas públicas baseadas em evidências e contribuir, né, para o governo, né, contribuir para a cidade com essas políticas públicas, porque a gente acredita que só por meio delas o Rio de Janeiro vai conseguir se reerguer socioeconomicamente e se tornar uma cidade cada vez mais inclusiva e desenvolvida. Eu vou partir da primeira pergunta do público, então, Paulo. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um dos polos da economia criativa do Brasil, né, e que o senhor teve 9 anos na Comissão de Educação e Cultura, e em 2013, inclusive, foi responsável, né, pela nova lei do ISS de incentivo à cultura. Primeiro, se você quiser falar um pouquinho sobre essa lei, depois falar um pouco sobre a lei, falar um pouco da sua experiência na comissão, mas o Sérgio perguntou o seguinte: como utilizar a cultura como vetor de crescimento econômico para a cidade do Rio de Janeiro? Muito bom. Vou já responder essa pergunta. Quero te dizer, vou repetir o que eu te falei antes. Não tem saia justa comigo. Fica à vontade para fazer qualquer pergunta. Por exemplo, eu estou vendo aqui, eu vejo limitado, eu só consigo ver uma pergunta aqui embaixo. Mas eu vejo, por exemplo, o Evanderson perguntando: senhora secretária da Casa Civil, a paralisação também passou pela sua decisão. Se quiser fazer essa, eu também vou responder com toda. Não tem saia justa, fica tranquilo, tá? Manda a pergunta que eu respondo. Então, na realidade, essas perguntas do público a gente coleta ao longo da semana pelas redes, mas se o senhor quiser responder, mas se você quiser responder. Eu confesso que eu nem leio as perguntas, eu fico tão aqui concentrado que eu não. Não, para mim aparece, mas às vezes mas assim, se você quiser responder o Evanderson, fica à vontade. Assim, tá bom, deixa eu responder primeiro a questão da cultura. Então, a pergunta da cultura é muito boa e você tem que entender, assim, a lei de ISS, ela foi de minha autoria, de fato, na verdade a gente passou 2 anos discutindo ela com os produtores culturais da cidade, enfim, modernizou a lei, ela ficou uma das mais modernas do país, é uma lei liberal, né? Ela não é uma lei de tutela, você não tutela o produtor, é uma lei direta, o Estado ele funciona apenas como um facilitador entre o produtor cultural e o produtor cultural e o contribuinte incentivador. Mas eu vou direto para a pergunta dele, até para não ficar usando o tempo para fazer jabá, né? Para fazer meu jabá aqui da lei. Tranquilo. Mas se quiserem saber mais, se quiserem falar mais sobre isso, eu falo. Mas se quiser saber mais, depois disso eu até falo no meu canal e tal. Mas sobre a questão da cultura, é o seguinte: você tem que entender a cultura como evento, evidentemente, mas também de uma forma perene, né? Você não tem... A última vez, né, que você teve uma Secretaria de Cultura que enxergou os movimentos culturais de uma forma perene foi na época do César, cara. Isso tem quantos anos? Tem, tipo, sei lá, 12 anos, mais de 12 anos. 12 anos que eu estou na Câmara. Deve ter, tipo, 18 anos. Né? Então, assim, dos últimos 3 governos, a cidade do Rio de Janeiro ela tem trabalhado cultura atendendo os produtores com pires na mão, a verdade é essa, e em eventos. E evento, ele tem essa palavra, é exatamente isso, é eventual, é uma coisa que não é uma política pública, né? São coisas sob demanda, você não tem uma política perene, você não apoia movimentos culturais de teatro, de circo, grupos de produtores, de pessoas que se juntam para pensar cultura, para trabalhar cultura na cidade, né? Você tem, por exemplo, um movimento cultural de circo, por exemplo, lá aqui no centro da cidade, do próprio Júnior Perim, que foi até secretário de cultura no finalzinho
do governo Eduardo, ele tem o Marcos Frota, um outro exemplo também de circo, agora eu falei do Perim, lembrei do Frota também. Você entende? São movimentos que estão ali, que não é só... É bom usar o circo como exemplo disso, porque não é só para vender ingresso, para fazer o evento para a população. Por trás desse evento existe uma política de companhia que forma, que é a escola, que cria cultura, né? Que ali você também cria novos artistas, que você emana a cultura dali. Então, para você fazer a política pública de cultura, ela não pode ser só baseada em cima de evento. Então, você tem que voltar com os editais, né? Claro, para eventos, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar em como você vai fazer, por incentivo, é claro, a manutenção. E a manutenção, quando eu digo manutenção, é diária dos caras. Eles precisam dos primeiros passos daquilo ali, de fomento, não é só pires na mão. Fomento não é pires na mão. É como que a prefeitura trabalha a Rio Filme, por exemplo, aí vamos para o audiovisual, como a prefeitura trabalha a Rio Filme, como era trabalhada no passado, que a Rio Filme entrava como sócia do empreendimento, inclusive. Cada valor que a Rio Filme colocava, cada R$1 que a Rio Filme colocava, voltava R$1,25 para a empresa, né? Isso quer dizer que o produtor está tendo lucro também. A gente entrava, com o tempo, como sócios do empreendimento ali no meio da história. Não é mais... Eu estou enxergando o produtor cultural como... porque você não pode mais enxergar, tipo, quem trabalha com cultura se divide em dois grupos. Ou o cara que fica com as migalhas, ou o cara que é famoso e ganha dinheiro com a cultura. Hoje é assim, né? Então, você só muda isso, de fato, com apoio às companhias, com apoio às manifestações culturais descentralizadas, que não é mais evento, é uma coisa de cultura na forma perene, né? Agora sumiu para mim a pergunta, mas ele falou do negócio das obras, que eu estava na Casa Civil e tal. Posso prestar a resposta? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, isso não é verdade, porque as obras paradas foram na época do Eduardo, em 2016. Em 2017, eu não estava na prefeitura, eu fiquei 1 ano na prefeitura, e logo em abril, isso você consegue ver na minha rede social, tá? Porque tudo eu publico. Você pode ir lá no meu Facebook, em abril de 2018, eu já na prefeitura, nós fizemos reunião com o Tribunal de Contas, com um conselheiro chamado Felipe Puccioni, e com o presidente do Tribunal de Contas, chamado Tiago Montebello, meu querido Tiago Montebello. O Puccioni fez um relatório justamente dessas obras paradas, quase 4 bilhões de reais. Em 2018, a época que eu estava lá, nós retomamos as obras paradas no ano de 2018. Está publicado lá no meu Facebook em abril, né? Quando eu disse que o Crivella optou por não fazer, é 17 e 19, porque 18, quando eu estava lá, nós retomamos a obra. E aí, por que a gente decidiu retomar a obra? Porque não me interessa se foi Eduardo, se foi Crivella, se foi César Maia. A marca que tem que ficar nós botamos para funcionar. Essa é a marca. Então, em 2018, no tempo que eu estava lá, as obras voltaram, está publicado no meu Facebook, pararam de novo quando eu saí de lá e voltaram a inaugurar a pracinha, etc e tal. Dá uma pesquisada aí, eu só esqueci, aqui eu não consigo mais ver que passou a pergunta. Evanderson, nome dele. Evanderson, vai lá bonitinho em abril, que você vai ver, de abril para frente, essas várias rodadas de reunião publicadas no meu Facebook sobre a retomada das obras. Em 2018, a prefeitura retomou. Beleza. Então, fica o esclarecimento do Paulo aí, o Evanderson. E agora vamos prosseguir para a segunda pergunta que a gente recolheu ao longo da semana do público. Paulo, no seu site oficial você se coloca como o vereador da educação, né? E que a educação é pauta fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Eu acho que o Brasil todo já sabe, né? Está até um discurso batido, né? Mas aí a pergunta que o Leonardo te faz é a seguinte: Paulo, como se tornar o prefeito da educação, né? Como melhorar a rede básica de ensino do Rio de Janeiro, né? Que é a maior rede básica de ensino público do país? Rede básica não, né? Ensino básico, ensino básico ele vai da creche até o ensino médio. Para a gente é creche, pré-escola e fundamental, né? E só para, enfim, preciosismo, mas vamos lá. E a pergunta é de fato muito boa, né? Como é que você faz isso? Primeira coisa é aumentando o acesso da educação infantil. Vamos começar por ela, né? E a educação infantil tem 2 modalidades ali, que é creche e pré-escola. Hoje, a gente tem uma fila de creche que supostamente é de 30 mil pessoas, mas é muito mais do que isso, né? Por que é muito mais do que isso? Porque, como é que funciona? Por que é essa fila de creche oficial? Abriu uma creche, aí o pai vai, ou a mãe vai no início do ano na creche, aí até 25 alunos, vamos dizer, 25 crianças na turma. Chegou o 26º aluno, chegou o 26º pai,
Aí a escola fala assim, paizinho, acabaram as vagas. Deixa o seu nome aqui pra gente. Aí você vai lá e bota o nome. Quantas pessoas tem na fila? O senhor é o próximo. Pô, o cara bota, é todo animado. Porque, sei lá, uma criança mudou de endereço, o pai mudou de estado, às vezes acontece, ser transferido, enfim. Então, pô, sou o primeiro da fila, eu quero. Sou o segundo da fila, eu quero. Sou o terceiro da fila, eu quero. Quando chega no 20º da fila, aí vai lá, paizinho, não acabou a vaga. Eu quero botar um nome, então, na espera. Quantos tem na frente? Tem 22 na frente para 25 vagas. O pai fala, então, vou botar não, que não tem chance, eu vou tentar em outra creche e vai embora. E não bota. E aí, o que acontece com isso? A fila da creche, a necessidade da creche, ela é muito superior, o dobro ou mais, do que a minha bateria deu um aviso que vai acabar, mas eu estou com o carregador. O dobro ou mais do que tem registrado, né? Então, você precisa aumentar o acesso à creche, né? Nesse momento em que a prefeitura não vai ter dinheiro para construir todas essas creches para todo mundo, a prefeitura precisa ter apoio da iniciativa privada para fazer e apoiar a iniciativa privada para fazer. Isso é como? Pagar creche conveniada. Não tem outro caminho, né? A prefeitura tem um valor já de R$600 por per capita para aluno. Tem que ampliar esse programa, não tem outra forma de você criar vaga rápido, né? E também, Lucas, não é inteligente você fazer hoje toda a demanda de creche em vagas próprias da prefeitura. Por quê? Primeiro que vai demorar muito tempo. Até a creche ficar pronta, essa criança que hoje tem necessidade já vai estar com 4, 5 anos, já vai estar indo para a pré-escola, não precisa mais daquela creche. Segundo, que a pirâmide etária no Rio de Janeiro, eu não sei no Brasil, mas no Rio de Janeiro, ela já está ficando achatada na base. Então, a tendência é a demanda que existe hoje, daqui a 5 anos não existir mais, a mesma demanda. Claro que vai sempre ficar alta, mas não nessa mesma proporção que existe hoje. Então, as vagas de creche conveniada, elas podem ser ativadas ou desativadas muito rápido e não ficarem demandando. Amanhã, de repente, a demanda maior é na pré-escola, então você já tem essa mobilidade mais fácil de não ter tudo em rede própria, né? E você tem que fazer uma reorganização gigantesca na educação como um todo. Por quê? Você tem, cara, o assunto da educação é a minha paixão, e é longo. Mas, enfim, vou dar alguns exemplos. Você tem na educação uma colcha de retalhos de categorias de educação que foram sendo feitas a cada governo, a cada prefeitura, que cada prefeito que entrou queria deixar sua marca. Então você tem, olha, pra você ter uma ideia, professor 2, que é o professor de primeiro segmento, aí para quem é da antiga é o primário, vamos dizer assim, professor de primário. Você tem P2, professor 2 de 22 horas e meia, professor 2 de 40 horas, PF anos iniciais. Aí, chegando na pré-escola, você tem PEI, que é professor de educação infantil. Para segundo segmento, que vamos lá, dos antigamente era ginásio, pronto, para traduzir para quem está assistindo a gente. Você tem ginásio, aí você tem P1 de 16 horas, P1 de 30 horas, P1 de 40 horas, PF, que é professor de ensino fundamentais, anos finais. Todas as categorias fazendo a mesma coisa, em horários diferentes, recortes diferentes de horário. As categorias de educação, aí você acha que é só em professor, aí você vai para merendeira, é uma confusão, porque a merendeira entrou para fazer merenda, tem que cozinhar 7.500 merendeiras, 2/3 disso, 4.500 merendeiras aproximadamente, são todas quebradas, readaptadas, não podem ir para a cozinha porque tiveram vários problemas físicos e é uma categoria envelhecida. Aí você vai para o terceirizado, você tem escola com terceirizado, escola com merendeira, inspetor de alunos praticamente não tem, secretário escolar, um monte de escola faltando, os caras não têm. O funcionalismo na educação, na Secretaria de Educação, é uma bagunça. Por mais que a gente tenha tido opção e tenha conseguido vários avanços em plano de carreira, é preciso unificar esses planos, de fato, para que essas categorias possam que a escola possa ter planejamento com essas categorias. Então, por exemplo, uma escola, vou dar um exemplo, vamos lá, concreto de como isso atrapalha. Uma escola de 40 horas, ela tem um expediente de 7 horas por dia, né? Não é de 8, porque tem, enfim, uma hora de planejamento lá entre os professores, ela tem 7 horas por dia. Aí você tem um professor de 22 horas e meia lotado naquela escola de 40, que passou para 7 horas por dia. Ora, 22 horas e meia por semana são 4 horas e meia por dia, beleza?
Então você pensa, o cara tem um expediente de 4 horas e meia por dia. Você bota ele naquela escola, se ele não quiser receber a hora extra, que a gente chama de dupla regência, ele não se inscreve. E aí ele tem direito à origem, então ele fica 4 horas e meia naquela escola. Como é que você vai cobrir o outro turno? Ou se for uma escola de 2 turnos? Ou como é que você vai cobrir aquele tempo que sobra, que falta, perdão, se for uma escola, como eu falei, de turno integral? E aí você vai colocar um outro cara de 22 horas e meia, você vai ter 9 horas para cobrir 7. Você já está desperdiçando tempo dali. Você também não pode... Aí você tem escola... O contrário também é verdade. Você tem um cara você tem escola de 2 turnos, que tem 2 de 4 horas e meia e tem um turno de 9 horas. O total da escola de 9... Tem escola que tem até 3 turnos. Vamos nesse de 2. 2 turnos de 4 horas e meia tem 9 horas de expediente. E aí, nela você tem um cara de 40 horas que trabalha quantas horas por semana? 8. Por dia, 8. Mas o turno é de 9. Então, como é que você vai fazer com a outra turma? Ele, apesar de ter 8 horas, ele não vai poder pegar a segunda turma, porque senão ele vai sair mais cedo. Aí você tenta falar para ele, não, toma 1 hora de hora extra, de dupla. Aí o cara fala, não quero pegar uma segunda turma por causa de 8. Eu quero trabalhar no meu período de 8 horas. Aí o resultado, o cara vai trabalhar com turma de 4 horas e meia, tendo 8 horas por dia. Então, assim, a rede é uma zona generalizada. Tem que ser pactuado isso com os servidores. Você tem que tem que corrigir toda essa questão de horários de todo mundo. Com isso, você vai acabar com o déficit de profissionais na rede. Claro que você talvez tenha que fazer uma chamada ou outra, mas não vai ser tão grande como fazer uma chamada para cobrir os buracos dessas peças que não se encaixam dentro das escolas, dos horários. A própria rede não é uniforme. Tem escola que funciona em turno de 7 horas, tem escola que funciona em turno parcial. Então, a rede é uma zona generalizada. Você tem que melhorar, primeiro, a tua estrutura enquanto rede, porque ela é rede só no nome. Ela é rede só no nome. Ela é uma colcha de retalhos completamente híbrida. Ela não é heterogênea. Então, reorganizar essa rede, isso é dos assuntos mais... A gente talvez tivesse que fazer uma live inteira só para esse assunto, porque ele é muito complexo. Eu estou te falando só da organização interna da prefeitura. Aí, quer dizer, a gente ainda teria que falar da organização de conteúdo pedagógico, das metodologias, de treinamento de profissional, do acesso das famílias, do acesso e trabalho da pessoa, da criança com deficiência, que é um outro viés gigantesco, de educação de jovens e adultos, o grande desafio da evasão escolar nessas idades, depois de 17 anos, e já jovens, já adultos. Cara, tem tanta coisa para discutir na área de educação e, assim, não dá para ter uma resposta dessa rápida, é impossível, né? Sem brincadeira, é uma live inteira e provavelmente até mais do que isso. Mas, assim, primeira parte, eu te responderia o seguinte, a primeira parte é você organizar internamente a prefeitura. E daí para frente, ele é como se fosse o primeiro patamar disso. Dali para frente você vai corrigindo para frente. Mas é muita coisa para discutir na área de educação. Vamos ler uma pincelada geral em vários desafios aí nessa última frase, mas só para você ter uma ideia da complexidade que é. Mas a gente conhece o problema e conhecer o problema é o primeiro passo, de fato, para você dar a solução e a gente sabe corrigir isso. Excelente, Paulo. Acho que da nossa parte é isso também, já está batendo aí quase 1 hora de live. A gente mais agradece muito a conversa, acho que foi muito produtiva, você pôde esclarecer bastantes pontos. Agora a gente entra naquela parte de despedida. A gente da Rio Mais, de novo, pede quem nos acompanhou ao longo. A gente primeiro agradece todo mundo que nos acompanhou até aqui, não só nessa live, mas em todas as outras, com os outros pré-candidatos. A gente convida todo mundo a seguir a nossa página, acompanhar o nosso trabalho. A gente fala muito sobre Rio de Janeiro na nossa página, podem ter certeza. E, enfim, eu vou deixar um espaço para o Paulo se despedir, né, do pessoal, se eventualmente quiser até esclarecer o ponto ali da pré-candidatura que eu coloquei no início, né, de você ter saído do governo e entrar nessa pré-candidatura, enfim. Fica à vontade, da nossa parte é isso. Muito obrigado, Paulo, pelas suas respostas e por ter aceitado o nosso convite para participar dessa série de entrevistas com os pré-candidatos. Obrigado. Lucas, primeira coisa que eu te digo, eu estou olhando para você, estou olhando ali, cheguei no final, não sabia, vai ficar salva. Vai, porque depois a gente já perguntou isso também. Vamos lá. Lucas, primeira coisa, eu que te agradeço muito pelo convite. Eu acho que para nós, principalmente nesse período de pandemia, que a gente não está podendo fazer muito corpo a corpo, muita rua, esses espaços que vocês estão abrindo
para a gente poder conversar com vocês, conversar com o eleitor, conversar com o cidadão carioca, eles são muito preciosos. Então, te agradeço muito por isso. Te parabenizo a organização. Eu vi que você já fez com vários pré-candidatos, super democrático também. Parabéns aí a vocês da iniciativa. Muito bom mesmo esse trabalho de vocês. Parabéns. E eu eu que agradeço. Eu que fico honrado de estar aqui. Sobre a questão do... Está aparecendo um relógio como se faltasse 5 segundos. Eu acho que a live... o Vai Instagram cair. ele avisou que vai cair. Exato.